Bom dia! Dia maravilhoso na presença de Deus, para mim, para você. Que Deus abençoe esse dia lindo. Estamos no dia 44 do projeto Bíblia para Iniciantes e continuando esse capítulo forte de Mateus, capítulo 19. Na primeira parte, na primeira metade desse capítulo, falando sobre algo que muitas vezes é de difícil entendimento para muita gente, que é sobre a questão do casamento e de relações sexuais ilícitas, né? O que são relações sexuais ilícitas. E agora, continuando, a segunda metade também tão forte quanto a primeira, falando sobre o perigo das riquezas materiais. O perigo das riquezas materiais. São dois discursos que muitas vezes podem assustar algumas pessoas que têm apego tanto a uma coisa quanto a outra. E aqui é importante pedir realmente o entendimento do Espírito Santo. A Bíblia é um livro que, para se ter o entendimento correto das palavras escritas nela, esse manual maravilhoso da vida, é importante pedir a presença do Espírito Santo, o entendimento vindo do alto, a sabedoria, para entender as profundidades dessas palavras. São muito profundas, muito profundas. Elas podem trazer realmente uma transformação de mente. Uma das coisas que eu percebo que acontecem na vida das pessoas que começam a ter um estilo de vida de leitura bíblica, de comunhão com Deus, é isso, é uma transformação de mente, de mentalidade. Que essa transformação esteja acontecendo diariamente em você, em mim, e que nós possamos alcançar o coração de Deus, as profundezas dos ensinamentos de Deus. Amém? Então vamos continuar aqui no capítulo 19, a partir do versículo 16 até o versículo 30, hoje. Jesus, né, mais uma vez sendo questionado aqui, né? Dessa vez por um jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Primeiramente, Jesus está quebrando um pouco a, a soberba do jovem, né? Que ele veio com muita pompa, com muita pose, com a posição, né, de muito rico. E que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus já vai quebrando o jovem, já sabendo, já vendo o coração. Jesus era especialista em ver o coração das pessoas. E Jesus falando, bom só existe um, né? Já dizendo, já se colocando com humildade perante Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ok, simples. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Bom,
Nessa passagem, Jesus vai para um nível diferente. Jesus já tinha falado que para entrar na vida, para entrar na vida eterna, a salvação, era simples: guardar os mandamentos, era seguir os mandamentos, era muito simples. Mas o jovem continuou, né, dizendo que tudo isso estava fazendo, né, tudo isso tinha observado, e ainda perguntou: ainda me falta alguma coisa? Ele queria algo mais, né? Talvez pela posição dele, ele queria uma posição de destaque, ele queria algo diferenciado. E outra coisa, aqui também demonstra uma insegurança do jovem. Por mais que ele tinha o poder das riquezas, por mais que ele era cercado ali de dinheiro, de poder, de riquezas, de bens, ele tinha uma insegurança. Ele tinha uma insegurança. Ele não tinha a certeza da salvação, que lá em Efésios 6 diz que faz parte da armadura, né? Efésios 6:17, o capacete da salvação. O que é o capacete? O capacete que faz parte da armadura de Deus. O capacete é aquilo que nos traz a certeza da salvação, né? Que nos protege a nossa mente das incertezas, dos dardos, é, dos pensamentos maus. Mas aquele jovem, ele provavelmente, por mais que ele tivesse tudo, né, materialmente falando, ele tinha um vazio ainda, ele ainda tinha uma incerteza, ainda tinha uma insegurança. E ele, e ele falou: tudo isso tenho feito, me falta ainda alguma coisa? Me fala, Jesus. E Jesus, ok. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende todos os seus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus está falando aqui de algo maior. A salvação, talvez ele já tivesse, e mesmo sem saber, talvez ele já tivesse a salvação, porque Jesus já falou: se quer, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Simples assim. E ele já tinha guardado, ou seja, a salvação ele já tinha. Só que não tinha certeza disso. Mas se queres ainda ser perfeito, vende os seus bens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Ou seja, que aí vai ter, que aí terás um tesouro no céu. Aí Jesus está falando de galardão, não está mais falando da salvação. Ele já estaria no céu. Só que isso traria o quê? Uma posição diferenciada. Se era isso que o rico estava querendo, uma posição diferenciada, se era isso que ele queria, então ele teria de fazer isso. Mas, na verdade, Jesus estava provando o coração daquele jovem, porque o coração dele não estava em Deus, o coração dele estava nas riquezas. E por mais que ele fizesse algumas boas obras, e muitas vezes ele fazia por pelos mandamentos, por temer a Deus mesmo, por temor de Deus. E ele fazia por medo ou por insegurança, e ele fazia isso. E Jesus não olha para as obras. As obras devem ser, sim, uma consequência de um coração puro, de um coração em Deus. As obras são boas? São boas. Mas não são as obras que são mais importantes. O mais importante é o coração. É o coração. E Jesus estava querendo justamente, olha a oportunidade que esse jovem teve. Ele estava frente a frente com Jesus. Jesus deu uma orientação clara para ele. E ele não cumpriu.
Ele não cumpriu. Por mais que ele estivesse cumprindo os mandamentos de Deus, da lei do Antigo Testamento, ele não cumpriu uma ordenança de Jesus ali. Não sei o que aconteceu com esse jovem depois disso. Aqui a Bíblia não fala, mas fala o quê? Que naquele momento ele se retirou triste, que ele ficou triste. Na verdade, ele tinha de ter ficado era feliz. Uau! Jesus está falando isso para mim. Se ele tivesse a fé de tantas outras pessoas que chegaram a Jesus ali, com a fé, uma fé grande, se ele tivesse essa fé, ele venderia na hora, feliz da vida. Uau, Jesus está me falando isso. Que bom que eu tenho muita coisa, que bom que eu vou ajudar muita gente. E a mensagem principal de Jesus não é vai e vende os seus bens e dá aos pobres. A mensagem principal é vem e segue-me. Uau, vem e segue-me. Essa era a mensagem principal. E ele se apegou na dificuldade. Quantas e quantas vezes eu e você, diante de uma situação desafiadora, nos apegamos na parte difícil do mandamento, na parte difícil do teste. Faça isso. O perdão, por exemplo, muitas vezes é visto como algo muito, muito difícil. Mas a recompensa do perdão é gigantesca. E muitas vezes as pessoas não perdoam e não conseguem receber a recompensa. Receber a recompensa maravilhosa que Jesus tem. E aqui ele está diante de algo realmente desafiador. Porque a vida inteira dele, ele foi, ele colocou o coração nas riquezas, ele tinha um status, ele tinha um poder. Será que ele ia perder tudo isso? Não, não ia. Ele ia ganhar. Ele ia ganhar algo muito maior. Ele ia ganhar um tesouro no céu, um tesouro eterno, não aquilo que passa. Não aquilo que passa, porque se ele morresse no outro dia, ele não poderia levar nada daquilo, nada, absolutamente nada. Jesus está falando, se você fizer isso, você vai ter um tesouro eterno, um tesouro que não vai passar, um tesouro grandioso. E ele não entendeu isso. O coração dele estava nas riquezas materiais. E é por isso o perigo das riquezas. Jesus não estava condenando todos os ricos. Jesus, até porque quantas pessoas na Bíblia, pessoas abençoadíssimas, quantas pessoas foram ricas, prósperas. Abraão foi muito rico, muito próspero. Isaac foi muito rico, muito próspero. Jacó, Davi, Salomão. E no Novo Testamento, José de Arimateia, muito rico, muito próspero. E nem por isso essas pessoas vão deixar de entrar no reino dos céus. Jesus diz do perigo das riquezas. Jesus disse a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Quando Jesus fala dificilmente, ele não está dizendo que não vai entrar. Ele diz que é difícil. Eu ouvi uma vez do Paulo Vieira, o grande coach do Brasil, para mim o melhor, hoje, pelo menos o que tem mais horas de voo e mais experiência, ele, ele fala o seguinte, ele é meu mentor, inclusive, ele fala o seguinte, 98% dos ricos são falsos ricos. Ele fala isso num curso para finanças. 98% hoje dos ricos são falsos ricos. Por que são falsos ricos? Porque eles só têm dinheiro. Eles só têm dinheiro. Eles não têm prosperidade. Eles não têm uma vida abundante. Eles só têm dinheiro e acham que são ricos por causa disso, porque tem dinheiro, mas
Mas é apenas um detalhe. Ter dinheiro não quer dizer que a pessoa tem uma vida abundante, uma vida próspera. Ter dinheiro, muitas vezes, afasta a pessoa de Deus, da essência de Deus. Assim como até a religião pode fazer isso. Quando a pessoa se apega muito a uma religião, ela pode estar se afastando. Também existe um perigo nisso. Então, a questão é o coração. Aonde está o seu coração? Jesus ele faz uma comparação aqui. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. É uma comparação assim. Às vezes a pessoa pode falar, não, então é impossível. Não, ele está. É uma hipérbole. É uma, é uma figura de linguagem. É uma hipérbole. É um exagero aqui. Para que a pessoa entenda da dificuldade de um rico entrar no reino do céu. Não porque tem dinheiro, mas por causa do coração estar no dinheiro. E ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? E Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: tudo isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Olha só, vamos ficar na parte boa. Para Deus tudo é possível. Tudo é possível para Deus. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Recompensa, é recompensa. Jesus fala muito de galardão. O reino dos céus também é baseado em meritocracia. A meritocracia é algo de Deus. Aí existe uma hierarquia no reino de Deus, assim como existe uma hierarquia no reino dos homens, no mundo natural, autoridades, né? Pessoas que têm autoridade sobre outras, também no reino dos céus vai ser assim. Hierarquia, galardão. O que é galardão? Galardão é recompensa. Quando Jesus falou, vende tudo, dá aos pobres, estava falando de uma recompensa e terás um tesouro no céu. Talvez ele já estaria meio que garantido no céu por seguir os mandamentos, mas ali ele teria o quê? Uma posição, um tesouro no céu. E assim como os 12 discípulos teriam uma posição diferenciada e vão ter com certeza uma posição diferenciada no reino de Deus. Trono, julgamento, eles estariam numa hierarquia mais alta. O próprio mundo espiritual hoje é composto de arcanjos, querubins, serafins, anjos, que são o que? Hierarquia. Arcanjos, né? Arcanjos estão acima, né? Miguel, Gabriel, Lúcifer. Lúcifer era um arcanjo. Então, assim, Jesus está falando aqui de hierarquia no mundo espiritual, está falando de galardão, de recompensa. Todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, além da vida eterna, ele vai herdar muitas vezes mais. A recompensa vai ser muitas vezes maior do que os bens materiais. E Jesus finaliza: porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Então, pessoas que são salvas ali no final, aos 47 do segundo tempo, podem estar em primeiro, podem estar numa posição até melhor do que outras que aceitaram Jesus antes.
Isso vai ser explicado agora no capítulo 20 de uma forma melhor. Essa questão dos últimos serão os primeiros e primeiros serão últimos. Amém? Que essa palavra tenha servido para mim, para você, como uma reflexão. Aonde está o meu coração? Onde está o meu coração? Pergunta aí. Faz essa pergunta. Aonde está o meu coração? Sinceramente. Sinceramente. Meu coração está nos bens materiais, meu coração está nas riquezas, está no dinheiro, está no status, na posição. Aonde está o meu coração? Aonde está? As obras que eu faço são obras apenas para cumprir um mandamento, ou isso é fruto de uma vida com Deus, isso é fruto de um coração entregue a Deus? Como está a sua vida hoje em relação a isso, em relação aos bens materiais? Aonde você tem se apegado mais? Isso faz toda a diferença. Mais uma vez, Jesus olha para mim e para você e ele vê o nosso coração. As obras são uma consequência. As boas obras são importantes, mas não mais importantes do que o nosso coração, do que o lugar onde o nosso coração está. Amém? Então vamos nos atentar a isso? Vamos? Maravilha, maravilha. Que essa palavra tenha servido para essa reflexão. Se pergunte diariamente: aonde está o meu coração? E que Deus te abençoe e que Deus possa te revelar o que fazer para realmente ter um coração em Deus, um coração em Jesus. Um beijo maravilhoso no seu coração, um dia incrível, que hoje seja um dia de reflexão e também um dia de alegria na sua vida. Um beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com